A Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia, que investiga possíveis irregularidades na gestão da CEMIG, interrogou mais 2 executivos da companhia. Os deputados ouviram o ex-superintendente jurídico Tiago Ulloa Barbosa, na condição de testemunha sobre contratos firmados com empresas terceirizadas sem licitação. Ele contou que foi afastado do cargo sobre a justificativa de ter visões diferentes da diretoria da empresa. Tiago foi um dos funcionários que tiveram seus computadores acessados por empregados de uma empresa terceirizada contratada para investigar possíveis fraudes e corrupção na companhia energética. Ele contou ainda que para ocupar seu cargo foi contratado um profissional de fora da CEMIG, não concursado. A deputada Beatriz Cerqueira perguntou como funcionam as contratações diretas sem concurso na companhia e se as regras estão sendo respeitadas. Nas contratações diretas, surge uma demanda em uma determinada área em que será necessário contratar esse profissional de notório saber. A área busca esse profissional, prepara todas as justificativas, né, trazendo nesse memorando todas as informações que serão necessárias para a caracterização dessa inexigibilidade. Isso é encaminhado ao jurídico, nós fazemos a análise jurídica baseado nessas informações. A área pauta este assunto na diretoria, aprovado em diretoria, isso vai à área de suprimentos para finalização da contratação. Para as assinaturas, nós temos algumas regras que foram aprovadas pela diretoria. Eu não vou saber de cor essas regras, mas tem regras que determinam que o superintendente e o gerente vão assinar determinados contratos, superintendente e diretor assinarão outros, e o diretor contratante com o diretor de suprimentos outros. É mais ou menos essa a lógica das contratações. O deputado professor Cleiton criticou alguns pareceres jurídicos elaborados pelo atual diretor jurídico da CEMIG, senhor Eduardo Soares, como o que autorizou a contratação da empresa Álvares Marçal pelo valor de mais de 4 milhões de reais e ainda de um serviço de coaching para o presidente da companhia no valor de 156 mil reais. Olhamos para isso aqui e vemos, além de ilegalidades, questões imorais. Há uma imoralidade nesse tipo de prática que nós não conseguimos entender por que ela acontece. O parlamentar ainda criticou a suposta contratação informal da empresa Kroll, especializada em investigações corporativas, para apurar denúncias de corrupção na CEMIG que foram levantadas pelo Ministério Público de Contas. A CPI já recebeu informações e depoimentos de que a Kroll teria espionado diversos servidores de carreira da empresa que eram contrários à flexibilização de regras de controle que impediriam a assinatura de contratos bilionários sem licitação. Segundo o deputado, a CEMIG contratou a empresa Kroll sem sequer assinar um contrato formal. Os funcionários da empresa teriam iniciado serviços investigativos na CEMIG, acessando computadores de servidores efetivos antes mesmo de formalizar a relação contratual. Presidente, eu queria que a nossa consultoria fizesse, então, um requerimento para que a Comissão de Ética da CEMIG nos informe se esse caso mais escandaloso que a gente já se deparou aqui na CPI, sobre quanto essa interceptação de dados pessoais, inclusive de advogados, sem o consentimento da OAB, sem o prestador de serviço ter qualquer contrato assinado com a CEMIG, que a Comissão de Ética nos informasse se isso está sendo investigado, se está sendo averiguado. O relator da CPI, deputado Sávio Souza Cruz, criticou o afastamento de servidores concursados de cargos de gerência e a substituição por funcionários externos de recrutamento amplo. Então nós estamos diante desses 2 cenários possíveis. Ou nós estamos diante de uma direção zelosa, cuidadosa, competente, altamente interessada no bem da empresa, no bem dos mineiros, e, portanto, retirou o senhor Daniel, a turma efetiva que trabalhava contra os interesses maiores da companhia, ou é o contrário.
Eu acho que, ao fim e ao cabo dessa CPI, vai ficar demonstrada a verdadeira versão. Eu não faço juízo de valor também da decisão da empresa por nos substituir no primeiro momento e se essa substituição vai ser por alguém interno ou alguém externo. Mas eu acho importante registrar aqui, até na minha defesa, na defesa do Daniel, na defesa de todos os nossos colegas advogados, que nós sempre trabalhamos pensando no bem da CEMIG, com muita ética, com muito profissionalismo. A substituição dos cargos também foi criticada pelo presidente da CPI, deputado Cássio Soares, que ainda cobrou da OAB a defesa dos advogados que tiveram os computadores interceptados na CEMIG. Mas eu gostaria também, diante dos fatos, de provocar, no bom sentido é óbvio, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, se está tomando alguma providência quanto a essa agressão aos advogados de carreira da CEMIG. Eu tenho certeza que a Ordem vai se manifestar também, vai tomar suas providências diante dessa informação tão grave. O ex-superintendente jurídico da CEMIG também foi indagado quando foi que os cargos de gerência na companhia começaram a ser ocupados por funcionários externos sem concurso público. Ele disse que a nova medida começou a ser adotada no início deste ano. Há normas internas para o preenchimento dos cargos e, pelo que eu me lembro, há uma norma, porque o contratado sem concurso, ele é um contratado ad nutum. Nós temos uma regra para a contratação de ad nutum. A retirada de servidores próprios fica mais fragilizada em relação à política na defesa da CEMIG, que quem está na CEMIG não é da CEMIG, está no momento temporário e cumprindo funções alheias ao interesse público, é o que nós estamos vendo aqui na CCPI, indicação de contratos pelo partido do governador e outras questões que nós vamos identificando, a convalidação feita como regra, o excepcional se torna regra. Também foi ouvida na reunião, na condição de testemunha, a assessora da Diretoria de Regulação e Jurídica, Virgínia Vieira. Ela acompanhou empregados da CROL para investigar e acessar dados de computadores de servidores efetivos numa noite do mês de dezembro de 2020, após o expediente comercial da CEMIG. Os deputados pediram que ela desse detalhes de como aconteceu o processo de contratação da empresa CROL, sem licitação, para apurar as denúncias do Ministério Público de corrupção na área de suprimentos da CEMIG. A senhora pode nos informar que providências foram tomadas pela diretoria da CEMIG, assim que a companhia recebeu 2 ofícios do Ministério Público com solicitação de informações sobre denúncias de corrupção, favorecimentos, desvio de materiais na área de suprimentos? Quando esses ofícios chegaram na CEMIG, foi feita uma consulta aos advogados norte-americanos, tendo em vista os fatos envolvidos. A diretoria da CEMIG fez essa consulta para saber se precisava fazer uma investigação nos moldes aceitáveis pelas autoridades estrangeiras ou se ela poderia fazer uma investigação interna. Como os advogados estrangeiros fizeram referência a uma comunicação às autoridades estrangeiras,